Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre os scripts do EcoStructure Operator Terminal Expert. Nós podemos trabalhar com o script tanto ele de forma global, então quando a gente abre aqui essa opção de scripts globais, ele vai funcionar independente a tela que você tiver, e a gente pode trabalhar também com script em determinada tela. Então se você quiser efetuar alguma função somente naquela determinada tela, a gente pode navegar aqui até o canto superior esquerdo aqui e trocar de tela para script. Independente de onde a gente for fazer o script, a programação dele é da mesma forma. Então, quando a gente troca aqui para script ou trabalha aqui na configuração do script global, quando a gente troca aqui para a nossa caixa de ferramenta, ele vai aparecer as nossas ferramentas disponíveis para fazer o script. Então, esse script não é de forma escrita, você não vai desenvolver o seu código escrito para você usar na IHM. Você vai trabalhar com as opções que já tem disponível aqui na biblioteca. E essa biblioteca é dividida em triggers. Então, tudo que tiver aqui no trigger vai ser o que a gente vai usar para ativar o script, né? Então, através de um toque em alguma na HM, em algum lugar, através de um período pré-definido ou cronograma, né? Então, tudo que tiver aqui na parte de trigger vai ser o que vai acionar o nosso script. Dentro do script, a gente vai poder fazer operações, então alterar o valor de uma variável, de alguma string, ou de algum objeto, ou tela ou gráfico, né? Ou também a gente vai poder fazer algumas indicações de valores, né? Então, quando a gente for fazer alguma operação, pode ser que essa operação precise colocar uma outra caixa dentro dela para demonstrar o valor que a gente quer, né? E também vai ter aqui os bloquinhos de lógica, né? Então fazer um if, fazer uma condição matemática, né? Ou até mesmo uma expressão matemática. Então aqui já tem alguns blocos também pronto para a gente trabalhar aí com arredondamento de número, cosseno, enfim, alguma expressão matemática se for necessário. E vamos fazer um exemplo do script. Eu vou desenhar na tela um interruptor e vou colocar uma lâmpada. Só que eu não vou usar a função normal do interruptor de quando a gente apertar ele fazer um toggle, né? Eu vou usar um script para isso, tá? Só para exemplificar como crio o script. E essa variável vai acender ou não a nossa lâmpada. Então, na nossa lâmpada, eu vou criar uma variável, né? Vou adicionar aqui uma variável do tipo booleana e vou colocar ela como lâmpada mesmo. Pedir para adicionar e selecionar ela para ser o nosso valor da nossa lâmpada. E no nosso interruptor, eu vou nomeá-lo como botão. Só para ficar mais fácil para a gente entender o script, né? Então eu aconselho sempre quando vocês forem criar os objetos na tela, principalmente o que você vai usar no script, colocam alguns nomes mais simples de entender ali na lógica do script para ver qual objeto, qual item você está selecionando. E agora eu vou trocar para script e vou fazer o quê? Eu vou procurar a função de toque, né? Então, quando eu clicar, né, no que? Então, a gente vai procurar aqui em valores objetos de tela. Então, quando eu clicar num objeto de tela, que objeto? Ele já vai puxar tudo que está criado na nossa tela. Então, ó, aparece o botão aqui, que eu troquei o nome do objeto. E o que, que vai fazer quando eu clicar no botão? Eu quero fazer uma operação que é alterar o valor booleano. De que forma? Set reset o toggle, vou deixar como toggle, né? Então uma vez que eu clicar vai
valor de 0 para 1. Se eu clicar de novo, vai de 1 para 0. Né? E qual que vai ser o valor? Vai ser uma variável. Então, eu vou voltar aqui em valores e vou puxar o bloquinho de variável. E quando eu clicar aqui em variável, ele vai aparecer lâmpada, que é a única variável que eu tenho disponível no programa. Então, esse vai ser o nosso script básico para a gente clicar, testar. Então, quando eu clicar no botão, ele vai fazer a operação de toggle na variável lâmpada. Vou colocar aqui para a gente simular. E vamos testar o nosso script. Ó. Então, na hora que eu clico, que nem eu pedi aqui, eu altero o valor da variável lâmpada. Eu vou criar mais um script aqui para dar de exemplo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui agora uma operação de condição. Então, quando a variável lâmpada, vou reaproveitar essa variável. Ctrl C, Ctrl V. Quando essa variável lâmpada for, vou pegar aqui um valor constante. Quando essa variável lâmpada for igual a booleana, a que seria 0 ou 1, né? Então, se eu deixar ligado em 1, se ela for igual a 1, eu vou fazer o meu botão ficar piscando. Aqui na opção de intermitência de cor. Então, se for verdadeiro, eu vou falar que o meu objeto, botão, só que aqui eu preciso entrar nas propriedades do botão. Então, se a gente for na tela e clicar aqui no objeto botão, a gente pode navegar aqui para a forma e ter a opção do básico e tem o liberar e o soltar, né? O liberar e pressionar. Então, tem duas opções de cores. Então, quando ele estiver liberado, ele vai estar de uma cor. Quando você for pressionar, ele vai trocar para a mesma cor nesse caso, né? Então, eu vou falar para ele ficar piscando só a opção da cor quando está liberado, como se fosse para apertar ele novamente. Então, quando eu vier aqui no objeto botão e eu apertar em ponto aqui, ele vai me dar as configurações que eu tenho desse botão. Então eu vou lá no Release e vou apertar ponto de novo e vai ter aqui a opção de preenchimento. Então eu vou falar que a cor 1 é o verde, que já está no botão, né? E eu vou colocar uma outra cor para ficar piscando. Então vou colocar aqui, por exemplo, essa cor vermelha aqui. E aqui a velocidade, se a gente pegar aqui no Help, ele mostra aqui para gente que se for em high é 100 milissegundos, high médio é 200 e por aí vai. Então você pode escolher o tempo de piscar essa troca de cor. Eu vou deixar aqui no high medium. E como a gente pediu para piscar, a gente precisa colocar também para parar de piscar, senão ele fica piscando eternamente. Então eu vou copiar essa estrutura. Só que agora eu vou pedir para ele comparar se é igual a zero. E se for igual a zero, eu vou falar para ele cancelar o piscar, essa outra função. Também vou copiar o objeto daqui e vou colocar ele aqui. Simulando aqui a nossa EHM, então quando eu clicar aqui em ligado, né? Então quando a variável lâmpada for igual a 1, ele vai ficar piscando conforme a gente fez a programação. E se eu desligar aqui a lâmpada, né? Jogar a variável lâmpada para 0, ele vai parar de piscar. E para finalizar aqui
o vídeo sobre script, eu vou criar duas funções que vão trabalhar com informações direto da EHM ou da tela, né? Então, de primeiro momento aqui, eu vou alterar a tela para tipo zoom. Então, eu vou fazer esse botão aparecer conforme a porcentagem de zoom que eu defini. Então, para a gente acompanhar aqui o zoom, eu vou colocar um campo numérico e o valor desse campo vai ser o terminal. Na verdade, tem que ser o objeto gráfico, a tela Canvas e aqui a funcionalidade de zoom percent, então a porcentagem do zoom. E em nosso script, o que eu vou colocar aqui? Que quando a gente alterar o valor do objeto, vou copiar aqui o objeto, só que o nosso objeto vai ser a tela, então vai ser a tela a canvas, ponto, zoom percent. Então, quando a porcentagem do zoom for alterada, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma função de condição, que vai ser lógica. Então, if else, vou colocar aqui. Tomem cuidado que o if ele só vai ser chamado por alguma condição. Então, veja que tem aqui um desenho, né, de encaixe. Então, ele tem que vir aqui, né? Então, se eu vou pegar daí a comparação que a gente estava usando. Na verdade, aqui eu não usei ainda. Eu vou colocar ela para a gente usar. Está aqui, ó, comparação. Então, eu vou comparar o objeto novamente canvas, né? Canvas.zoom%, e se for maior ou igual a 120%, então aqui eu vou chamar uma constante desse tipo inteira mesmo e vou colocar aqui 120. Então, se a porcentagem do zoom for maior do que 120, eu vou pedir para ele trocar o valor. Então, aqui a função vai ser do tipo alterar valor e vai ser set, só que aí eu vou também chamar direto o objeto. Então vai ser aqui canvas ponto, na verdade vai sair daqui. Então eu vou usar o quê? Que o botão ponto visibilidade, ele vai ter o valor para um valor fixo também. Eu vou copiar aqui de cima e vai ser do tipo ele vai virar zero, né? Então ele vai ocultar, né? Na verdade, perdão, o zero ele vai mostrar se for maior do que 110, 120, e se for diferente disso, eu vou copiar essa função e ele vai setar para 1, tá? Que ele vai ficar invisível. E para começar a aplicação, eu vou falar aqui meu objeto aqui botão, que a visibilidade dele aqui vai ser oculto. Então ele vai começar oculto, ele só vai aparecer a partir dos 120. E outra função aqui que eu vou demonstrar como configura, mas essa não dá para simular, mas só vou mostrar que dá para trabalhar com o target, que é HM também, é como você apaga a tela da HM, né, para ela descansar, seria um descanso de tela. Então, o que a gente pode fazer aqui? Aqui também nos triggers, a gente tem alguns triggers do terminal. Então tem aqui, ó, inatividade. Então quando tiver inativo, ele trabalha de minuto a minuto. Então a inatividade dele aqui é de 1 minuto para cima, né? Então quando tiver inativo, o que eu vou fazer?
Eu vou puxar também aqui a função de trocar o valor de uma variável, só que aí vai ser para o target. Então eu vou alterar o meu target. Então eu preciso pesquisar aqui na parte de valores, a opção de terminal, que seria o nosso target, e ele vai me dar a opção target 01, que é o nome do nosso target, ponto. Preferências, ponto. Backlight off. Só que aqui vai ser do tipo booleana e eu vou setar esse valor para verdadeiro. Só que isso no simulador não funciona, então eu só vou mostrar aqui como configura, aí vocês podem testar na HM de vocês. E vamos simular agora para ver como é que ficou. Então, ó, o botão começou oculto, conforme eu programei no botão, e o nosso zoom aqui está em 100. Se eu apertar uma vez aqui no mais, o zoom vai para 110, não acontece nada. Se eu apertar mais uma vez, que ele virou 120, aí ele faz a comparação. Se for maior ou igual a 120, que nem está aqui, ele vai setar a visibilidade do botão para zero, que é aparecer. E aí o botão vai ficar ativo e funcionando conforme estava anteriormente. E se aumentar o zoom, não vai mais sumir o botão, ele só vai desaparecer se o zoom for menor do que 120. E também é interessante, se você usar essa variável direto da porcentagem de zoom, você pode ajustar o zoom conforme a própria variável. Então também se tiver alguma determinada aplicação que você precise já dar um zoom para começar a aplicação ou para mudar conforme a necessidade, você pode já trabalhar direto na variável do Canvas, né, da própria tela. Esse foi o vídeo sobre scripts. Obrigado pela atenção.